Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, consoante o tempo em que estiver a apreciar esta aula de esclarecimento. O tema da nossa aula tem a ver com sucessões. Tem como subtema sucessões monótonas e sucessões limitadas. O sumário: progressões, aritmética e geométrica. Como é sabido, nós, em sucessões, definimos como sendo uma sequência de termos. E para determinarmos uma sucessão, devemos ver a aplicação de uma função real de variável natural. No entanto, n, que tende ao índice n, define a expressão do termo geral de uma sucessão. Como exemplo, temos a sucessão índice n igual a 2n menos 5 na razão de n. Resolvendo na forma tabular ou atribuindo valores a n, vamos encontrar os termos da aplicação em R. Quer dizer que n tem que fazer parte do conjunto dos números naturais e vamos ter como resultado o domínio dos números reais ou valores nos reais. No entanto, uma sucessão pode ser classificada como crescente ou decrescente e ela também pode ser limitada ou não limitada. É limitada quando ela está definida entre dois valores diferentes, onde A é denominado minorante e B majorante. Progressões. Definimos como sendo a existência de um valor real R entre a diferença dos termos da progressão, o termo procedente e o antecedente. Este termo real chama-se razão. Para efeito, para nós resolvermos qualquer termo ou qualquer elemento de uma progressão, devemos primeiramente conhecê-los, isto é, a expressão do termo geral, a condição que define a monotonia ou intervalo de crescimento ou decrescimento, a relação entre dois termos quaisquer, o termo médio e a soma dos n primeiros termos. A título de exemplo, nós vamos observar então o exemplo número 1. Vamos lá para os dados. O índice 7 é igual a 10. E a razão é igual a menos 1. Determine o primeiro termo, no caso vai ser o índice 1, o termo de ordem 50, o termo ou a expressão do termo geral, o índice n, e o termo de ordem 50. Para efeito, nós sabemos que para calcular a razão ou o termo de primeira ordem, devemos conhecer o que é igual ao índice 7. Então, fórmula, temos que o índice 7 é igual ao índice 1 mais 6 vezes a razão. Conhecemos a razão e o termo de primeira ordem, podemos já determinar o valor do índice 1. Então vamos ter aqui 10 igual ao índice 1 mais 6 que multiplica menos 1, que é o valor da razão. 10 vai ser igual ao índice 1 menos 6. Invertendo os termos, a ordem dos termos, teremos 10 mais 6, o índice 1 é igual a 16. Conhecido o termo de primeira ordem, vamos então escrever a expressão do termo geral. Para efeito, temos o índice n é igual ao índice 1
mais n menos 1 vezes a razão. Logo, o índice n vai ser igual a 16, que é o valor do índice 1, mais n menos 1, que multiplica menos 1, que é a razão. O índice n é igual a 16 mais, ou melhor dizendo, menos 1, menos n, mais 1. Portanto, o índice n vai ser igual a 17 menos n. Assim, nós encontramos a expressão do termo geral da sucessão ou da progressão dada. Para calcularmos o termo de ordem 50, é só substituirmos n por 50. Para n igual a 50, temos que o índice n, ou o índice 50, desculpe, temos que o índice 50 vai ser igual a 17 menos 50. O índice 50 é igual a 50 menos 17 menos 33. Este é o resultado, então, do cálculo a qual nos propomos a fazer. Ok, tal como vocês puderam observar, então, para determinarmos qualquer termo de uma PA, necessariamente temos que conhecer a expressão algébrica que a define. Portanto, vamos agora para uma progressão geométrica. Progressão geométrica, também conhecido pela sigla PG, é toda expressão cuja razão resulta no quociente entre o termo de ordem n mais 1 pelo termo de ordem n. A semelhança das progressões aritméticas, na progressão geométrica, nós podemos também determinar ou encontrar a expressão analítica ou algébrica do termo geral e as condições que a definem. São espelhada no nosso diapositivo. Temos a relação entre dois termos quaisquer. A diferença é que na progressão aritmética usamos o sinal adicional, mais, e aqui usamos o sinal multiplicador, que é o sinal vezes. No entanto, todos os elementos que constam de uma PA também fazem parte de uma PG, só que as expressões algébricas são extremamente diferentes. Para o efeito, nós vamos então calcular um exercício, a título de exemplo, de uma progressão geométrica. Ok. Tal como ia dizendo, o exemplo, temos o seguinte: determina a soma dos 20 primeiros termos de uma PG Bendcienne, tal que os 4 primeiros termos são 10, 4, 1,6 e 0,5.